E olha, no início de fevereiro, centenas de alunos de Blumenau e região devem voltar às aulas. E os pais já estão na corrida para a compra de materiais escolares, né? A gente já viu aqui. Porém, na hora de escolher a mochila, vem aquele impasse. Optar pelo modelo, pelo personagem ou pela ergonomia, aquilo que vai ficar melhor na criança. Isso é muito importante, afinal ele vai carregar esse peso o ano todo, né? E quer saber mais aqui com a gente? Então eu recebo o quiropata André Ramos. Seja bem-vindo, André, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar de assunto que é a nossa coluna, porque uma hora ela incomoda se a gente não cuidar bem, né? É verdade. 80% das pessoas que têm problema de coluna, além daqueles 85% da população, são problemas relacionados à postura. E aí, quando a gente fala dos pequenos, essa retomada das aulas, é importantíssimo pegar esse hábito que, como você comentou, é de segunda a sexta, às vezes 2, 3 vezes ao dia, mochila nas costas e pegando o caminho do estudo. Exato. Eu me lembro, André, meu Deus, eu carregava tanto peso que tinha dias que você tinha sempre que separar por matéria. Que matéria tem hoje? Vai lá. Mas aí era uma bíblia para cada matéria. E aí... Exatamente, e esse esforço, se ele não for bem analisado, a gente percebeu que ao longo dos anos isso começa a desenvolver desvios e problemas nas crianças. É importante agora, nessa renovação das mochilas, seja porque ela esteja um pouco gasta, porque o pequeno cresceu, porque você tem que ir adequando a mochila conforme o tamanho e a necessidade da criança. E aí, na hora que for fazer a escolha, optar por modelos adequados para cada tipo de etapa, para cada tipo de perfil de criança. Vou começar mostrando uma imagem, André, para a gente falar dos principais problemas que acontecem quando a mochila está errada. Ou seja, por peso, ou seja, né? Antes disso, será que a gente tem ali a imagem que fala dos problemas, dor de cabeça? Dor de cabeça também é comum se a mochila estiver errada? É comum. O que acaba acontecendo é o seguinte, quando a gente pensa em mochila e postura, a gente tem que lembrar da palavra carga. Essa carga ela precisa ser bem distribuída. Se essa mochila não estiver bem distribuída para o perfil da criança, a altura dela, a largura das costas, pode ocasionar desvios nessa coluna. Esses desvios, se eles gerarem compensação na parte dos ombros, a criança pode ter uma tensão maior na musculatura do pescoço, gerando dor de cabeça. E isso que você falou dos ombros, é isso que é arredondamento dos ombros? Tem um arredondamento dos ombros, a gente chama de rotação interna, quando a mochila fica numa posição inadequada. O ideal é entender qual seria essa posição adequada. Quando você pega uma mochila, o ideal seria que ela partisse já desde a linha dos ombros e terminasse no máximo na linha do quadril. Então, às vezes, a criança ela tem uma mochila muito comprida, ou às vezes a alça não está bem ajustada e essa mochila passa a linha do quadril. Esse peso ele fica um pouco mais afastado do centro do corpo, fazendo com que ela fique brigando. Lógico, a gente tem que levar em consideração o tempo que ela usa. Tem criança que pega só do carro, já entra no colégio, tem crianças que se locomovem em quadras, pega o transporte coletivo. Então, todos esses detalhezinhos eles são importantes. Mas se ela tiver com uma mochila inadequada e gerar uma compensação, pode dar esses sintomas, como você comentou. Entendi. E aí vem dor de cabeça, dor no pescoço, ombro... Se você chegar na sala de aula hoje, tiver algum professor assistindo a gente, perguntar, alguém tem dor nas costas? Você vai ver. Turminha vai levantar a mão. Às vezes eles ficam ali pensando, é cansaço porque carregou. Criança tem um limiar de dor um pouquinho diferente do adulto, mas não é normal uma criança referir dor nas costas por conta de postura. Se ela mencionar alguma coisa, já está na hora de procurar ajuda e verificar o que está acontecendo. E até eu pesquisei aqui números que comprovam que tem alguma coisa errada. Por exemplo, 75% das crianças europeias na fase escolar têm problemas na coluna. 23% das crianças que vão a hospitais nos Estados Unidos tem problemas por causa das mochilas. Exato. Isso é bastante coisa, né? É bastante coisa. Desde da quantidade de material excessiva a não respeitar essa... porque hoje existem estudos que mostram, é unânime, a questão do percentual do peso da mochila em relação ao peso da criança. Então a gente sabe... Qual que é o peso ideal de uma mochila? Isso. Vamos pegar um exemplo. Uma criança de 45 a 50 quilos, uma criança de 50 quilos, o peso não pode exceder 10% do peso da criança. Certo. Então seria uma mochila de 5 quilos. Na hora que o pai e a mãe for procurar uma mochila, também seria ideal eles pegarem uma mochila que não ultrapassasse 500, 600 gramas, porque tem que lembrar que depois tem todo o peso do material também. Essa soma, o peso da mochila e o peso do material não deve... Olha lá, a gente está ensinando a continha ali. O aluno, né? Isso aí mesmo. Não deve passar 10% do peso da criança, somando o peso da mochila e o peso do material escolar. Então são essas dicas que são importantes. Você tendo essa referência, que não deve ultrapassar 10% do peso da criança, que a mochila não pode ficar maior que a área das costas da criança. Às vezes a mochila é mais larga e a criança
é pequena, tem um quadril, as costas mais estreitas, essa mochila também não pode ser mais larga, mais alta. O ajuste das alças tem que fazer com que essa mochila fique, como eu comentei contigo, entre o ombro e o quadril. E com relação às alças, né, as mochilas com 2 alças. Isso. As alças, o ideal seria que essas alças fossem o mais largo possível, respeitando também a largura do ombro da criança. Tem mochilas que tem uma alça muito estreita, então você imagina... acaba machucando, aí ela vai tentar compensar de um lado, de outro. Isso, a gente tem algumas mochilas aqui com relação a mochila de rodinha, né? Qual que é a mochila ideal? Tem alguma aqui que você diga que... Todas são excelentes, mas para determinada situação, com exceção daquela bolsinha com uma alça única lá, que tem que pegar uma situação bem específica, tá? Aquela lá, que é só meio para passeio, né? Meio para passeio. Mas vamos pegar ali, a mochila de rodinha, aquela menor ali, azul. Vou pegar. É para eu pegar, Paulinho? É? Essa aqui, então. Vou mostrar aqui na mão já. Olha aqui. Essa não é muito ideal, então. Isso, essa é mais uma bolsa. Eu não vejo muito pessoal indo para a aula em educação infantil com essa aqui. Talvez um universitário, um acadêmico já utiliza talvez mais essa bolsa, né? Que vai ficar só aqui, né? Só num ombro. A pessoa ela vai defender num braço só, num ombro. Pode usar ali, ó. A gente acredita que o peso vai abaixar o ombro. Às vezes ocorre sim, mas você vai fazer esse movimento aqui, ó, para não cair. Olha como eu já estava aqui assim. E sabe quando você vai tirar aquela foto bonita para perfil de redes sociais, você tá com o ombro um pouquinho mais alto e a cabeça inclinada? Pode ser culpa da bolsa, tá? Ok, já vamos abolir então essa se for um trajeto pequeno, por exemplo, pega do carro e leva e deixa, não tem problema. O problema pra praia, pro clube, uma coisinha, mas aquela coisa toda semana para a universidade ou toda semana na educação infantil, o ideal é pegar a mochila com 2 alças, colocar ela nas costas, deixá-la próxima ao corpo, tá? Tem algumas mochilas que tem uma alça que corre aqui na linha do abdômen. Quando a criança, então, tem um trajeto mais extenso de casa até o local de estudo, o ideal seria que ela usasse aquilo ali, porque aquilo mantém a estabilidade da mochila e vai evitando que ela vai dando aquela escorregada, esticando a alça, né? E aí fica mais rente ao corpo, distribui também melhor o peso aqui na região da coluna. E André, tem algumas mochilas, por exemplo, essa aqui, ó. Vamos falar dela. Né? Essa aqui é, lógico, uma criança bem pequenininha, mas elas têm esse tipo de engate aqui. Isso. Que é rodinha para ela puxar tranquilo para andar no chão. Só que eu já vi mochilas assim com alça. Sim. E aí isso aqui fica direto nas costas da criança? Tem isso, dessa estrutura metálica, às vezes um material plástico, incomodar a região das costas. Essa mochila, ela pode, às vezes, iludir, enganar um pouco. É um excelente equipamento, porque você distribui o peso que a criança iria carregar, obviamente, nas rodinhas. O único cuidado dessas mochilas é que essa alça, ela tem que ficar no máximo na altura do quadril. Então, seria interessante, como essa daí, ter essas regulagens de altura. Então, quando for de rodinha... Que tem essas regulagens. Tem aqui, né? Que a criança consiga ficar com o braço esticado aqui. Isso, porque ela não pode ficar nem com o ombro aqui armando demais e nem inclinando para compensar. Perfeito. Tá. Uma mochila dessa, uma criança na fase, né, um adolescente ali que já vai dar aquela esticada, ela fica curta demais e pode gerar desvios, tá bom? Tem 2 imagens ali que a gente tem do André também em relação à mochila, né? Sim. Quando aquela mochila de alça que é normal. Olha lá, André. Essa é a situação, imagina, o pai vai lá, compra a mochila, você tem toda a informação, mas não educou a criança para usar corretamente, ou adolescente. Essa ali é uma mochila bacana, com alça, tudo certinho, mas usar ela num ombro só, veja as regiões onde ocorre a sobrecarga. Tem bastante tensão ali no ombro, no pescoço, que pode dar aquelas dores relacionadas à dor de cabeça, força o centro da coluna ali, que é bem o meio das costas, é onde é o ponto de maior tensão, e ela vai ter uma distribuição de peso diferente na região da bacia e do quadril. Então é comum a criança começar a ficar com desvios na coluna por usar uma mochila de forma